Com a abertura de mercado e a livre iniciativa de competição entre os diversos setores, gera uma agitação em todo o globo terrestre. Quando nós falávamos que existia empresas monopólias e empresas oligopólias, não existia competição. Desculpa, voltando. Quando existia só empresas monopólias, não existia competição. Por quê? Ou eu comprava daquele mercado, ou eu comprava daquele mercado. Se eu não comprasse daquele mercado, eu não poderia comprar em outro lugar, porque só tinha naquele local. Quando se deu, então, a parte oligopólia, aonde aconteceu a abertura do mercado e a iniciativa de competição de diversos setores, aí as coisas começaram a dar uma agitada. Por quê? Competição. Se a gente analisar uma loja de eletrodoméstico, se eu não gostar do atendimento, se eu não gostar do valor, se eu não gostar do produto, quantas outras lojas eu posso ir para tentar achar aquilo que eu gosto? Então, essa globalização no mercado, essa competição que acabou ocorrendo, fez com que desse um estalo nos empresários. Ou eu globalizo, imaginem, gente, né? Vamos voltar aqui. Se uma empresa continua trabalhando com maquinários da época da escravidão, e aí, com essa competitividade, chega a mesma empresa que vende o mesmo produto com máquinas de última geração. Fala-se que essa abertura do mercado veio para dar um up na parte empresarial que estava ali na zona de conforto. Tudo bem, tudo ótimo, o gestor precisa se movimentar, porque se ele não se movimentar, vem um outro com mais experiência, com mais conhecimento e pega o lugar dele. E até hoje, essa agitação no globo terrestre vem a acontecer. No Brasil, com a aplicação de novas tecnologias tímidas, força o empresário e o gestor a mudar de postura. Vamos falar do Brasil agora. Com essa aplicação de tecnologia, e assim, o Brasil ainda não se soltou para essa tecnologia. Por isso que a gente fala tecnologia tímida. Tá aquela coisa ainda de não acreditar ou de medo de não dar certo, diferente da China, que alavanca e se não der certo começa de novo. Mas se o Brasil quisesse continuar vivenciando o desenvolvimento da globalização, de alguma forma fez com que o empresário e o gestor mudassem de postura. Mudar de postura de que forma? O empresário teve que analisar a empresa em um todo e verificar que ele precisava mudar as máquinas, precisava mudar os computadores, precisava mudar até o uniforme dos colaboradores para que desse uma atenção maior dentro daquela organização, onde as pessoas pudessem ver que aquela organização existe. E o gestor também, ele teve que dar aí um aumento, um aumento de conhecimento, um aumento de metas dentro do seu setor para que realmente as coisas pudessem funcionar. O empresário precisa de máquinas e equipamentos de ótima geração para manter-se no mercado. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Hoje só fica no mercado globalizado aquela empresa que tiver equipamentos bons. Vamos dar um exemplo aí. Eu preciso fazer, sei lá, 200 apostilas em uma gráfica.
De um lado eu tenho uma gráfica que tem máquinas e equipamentos da época do Zagai, e do outro lado eu tenho uma gráfica que está utilizando máquinas de ótima geração, muito mais rápida, muito mais nítida. Pode ter certeza que daqui a pouquinho a gráfica que está na antiguidade, ela já não vai conseguir mais sobreviver nesse mercado. Por quê? Porque nós consumidores, hoje nós podemos pedir o que nós queremos. Na época Monopoly a gente não podia, mas hoje nós podemos dar nossa opinião naquilo que nós não gostamos, mudar de empresa se não estiver agradando aquilo que é do nosso querer. Do outro lado, o gestor precisa conhecer a tecnologia das máquinas para poder ensinar os seus subordinados. Viu aonde que eu queria entrar? No ponto da globalização dentro do mercado profissional? Não adianta a empresa ter máquinas boas se ela não tiver bons gestores que conheçam aquela máquina e que ela consiga que ele consiga repassar esse ensinamento aos seus subordinados. Ou ao contrário, não adianta nada a empresa ter máquinas antigas e ter lá um gestor que estudou em Harvard, estudou na como chama aquela faculdade super boa de MBA? Getúlio Vargas. Mas ele está numa empresa que não se adequa àquilo que ele tem de conhecimento. Então precisa calhar, gente, a empresa ter máquinas de última geração para poder continuar no mercado globalizado, e a tendência é cada vez mais ela ter que fazer a troca desses maquinários, e do outro lado ter gestor que conheça essa tecnologia. E infelizmente, se o gestor não conhece a tecnologia ou não está a fim de aprender, precisa ser trocado. Instaura-se então uma nova forma de relação. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Opa. Capital e trabalho, até então rústica e arcaica. Uniu-se, formou conjunto de dois. A empresa precisa ter capital para poder investir nessa globalização, mas também precisa ter pessoas, gestores, que estejam aptos para poder vivenciar essa globalização. O empresário precisa investir em máquinas e equipamentos, e o gestor em suas competências, ou seja, estudar e preparar-se para as mudanças tecnológicas e comportamentais. Em alguns casos, existem gestores que eles precisam até fazer cursos fora por um tempo, para poder se preparar e repassar a informação dessas mudanças aos seus subordinados. E aí a gente percebe que muitos gestores, muitos líderes perdem oportunidades pelo fato de não querer. Quer viver aquele mundinho, aquela zona de conforto, e quando fala em algo diferente, eles acabam espanando. Não querem uma outra coisa diferente. Então, é importantíssimo lembrar que a empresa que ainda quiser ficar no mercado competitivo, por isso que eu digo competitivo, porque uma vai querer engolir a outra. Ela precisa
realmente ter capital para investir nas máquinas e precisa ter trabalho intelectual, que são os gestores, para poder unir-se a essas mudanças que podem vir a acontecer. E tanto o empresário como o gestor estabelece novas regras de relacionamento entre patrão e empregado. Esquece tudo que foi feito lá na parte hierárquica de alguns anos atrás e o empresário, o dono da empresa, com o gestor, vai começar a estabelecer regras no relacionamento. O empresário, que nós chamamos de patrão, ele pode estabelecer regras de como será o funcionamento da empresa a partir de então dessa globalização, e o empregado vai respeitar essas regras, ou então, se for uma empresa onde o líder é democrático, o empregado vai ter o livre-arbítrio de poder junto chegar a um acordo de estabelecimento dessas regras. Resumindo, o Brasil precisa produzir mais com qualidade e preços competitivos. É vergonhoso, gente, nós sabermos que o Brasil é um dos países que tem muito minérios, que o Brasil ele tem uma possibilidade de ser um país de primeiro mundo, mas não acontece. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele ama um feriado. Termina um feriado, ele já vai olhar no calendário qual que é o próximo e ainda se é prolongado. Se o Brasil realmente quiser estar no nível de países de primeiro mundo, ele precisa produzir com qualidade para poder vender para os outros países e ter preços competitivos. Ele só consegue se adequar com a China, por exemplo, se ele tiver se ele tiver uma qualidade equivalente ao produto da China. Caso contrário, as mercadorias do Brasil, infelizmente, só vai decrescendo. Para fazer parte de um mundo globalizado. E aí fica a minha pergunta: diante de empresas que necessitam de equipamentos, empresas que precisam de gestores que queiram mudar nessa globalização, e o Brasil fazer essa mudança para fazer parte de um mundo globalizado, pergunto para vocês: vocês acham que o Brasil está apto, que o Brasil está preparado para poder encarar essa mudança? Fica de pergunta para vocês e a gente discute isso na sala de aula no dia 15, certinho? Muito obrigada mais uma vez e espero vocês então em sala de aula.